Olá, queridos alunos, sou o professor Marcos Roberto Santos, ou simplesmente Marcão para quem preferir, e quero deixar registrada mais uma videoaula de nossa amada língua portuguesa. Dando sequência ao projeto 300 questões comentadas, abordaremos hoje, na nossa quinta questão, o tema ortografia com o uso de porquê, mal e seção. Vocês podem fazer contato com o professor Marcos pelo e-mail prof.marcosroberto.português@gmail.com. Podem fazer aí comentários no vídeo e também podem baixar a questão que nós estamos corrigindo neste exato momento. Então tem o link para você na descrição do vídeo para que você possa baixar esta questão e acompanhar a correção do professor Marcos. Porque era um mau funcionário, foi demitido daquela seção. As palavras que preenchem corretamente as lacunas são. Então, olha só. Quais as palavras preenchem corretamente aqui as lacunas do texto? Vamos lá. Qual que seria a resposta? Será que o porquê é junto, separado, com acento, sem acento? Ai, professor, eu nunca sei. Vamos lá. Vou pegar um espacinho aqui para a gente fazer as anotações. Por quê? Professor, é verdade que existem 4 tipos de porquê? Sim. Vamos então ver como que é cada um dos porquês. Primeiro porquê que existe seria o porquê separado e sem acento. O que é esse porquê separado e sem acento, professor? Esse porquê separado e sem acento, ele equivale a por qual motivo ou por qual razão. Vamos escrever aqui para vocês. Equivale a por qual motivo ou por qual razão. E nós utilizamos em interrogativas diretas e indiretas. Ou seja, nós utilizamos isso em perguntas. Então, normalmente, quando numa frase nós temos uma pergunta, a gente vai usar esse porquê separado e sem acento. Tá? Então, separado e sem acento, toda vez que for uma pergunta. Separado e sem acento, toda vez que for uma pergunta. Professor, passa um exemplo? Vamos passar um exemplo aqui para você deste uso. Eu digo assim: por que você não foi à aula hoje? Então, eu estou perguntando para alguém: por que motivo, por qual razão você não foi à aula hoje? Então, pergunta, a gente vai usar o porquê separado e sem acento. Aqui, será que isso aqui é uma pergunta, é uma interrogativa indireta? Por exemplo, por que era um mau funcionário? Será que era isso que eu estou perguntando? Ou eu estou apenas explicando alguma coisa, fazendo uma observação alguma coisa, dando uma relação de causa? Então, isso nós devemos observar. Vamos para o segundo porquê, professor? Vamos lá. Este segundo porquê aqui é o porquê junto e sem acento. Esse porquê junto e sem acento é muito simples. O que o professor vai pedir para você fazer? É só substituir por pois. Olha que fácil. Ah, pois também é junto e sem acento. Exatamente. Então, quando dá para trocar por pois, você vai colocar esse porquê junto e sem acento. Na verdade, é um porquê que pode indicar causa ou explicação. Causa ou explicação. No nosso exemplo aqui,
Vamos verificar se dá para colocar uma explicação ou dar uma noção de causa. Será que dá? Olha só. Porque era um mau funcionário, foi demitido daquela empresa. Ah, tá. Posso trocar por como? Como era um mau funcionário, foi demitido daquela empresa? Posso. Já que era um mau funcionário, foi demitido daquela empresa? Posso? Posso. Uma vez que era um mau funcionário, foi demitido daquela empresa. Dá sim, professor. Ah, quer dizer então que esse porquê aqui, este porquê aqui vai ser junto e sem acento. Então o primeiro porquê é junto e sem acento. Primeiro porquê. E o que significa, professor? Esse porquê aqui, vamos escrever para você aqui, ó. Este porquê é uma conjunção subordinativa que indica causa. Neste caso, ela é uma subordinativa que indica causa. E aí, ele pode ser substituído. Então, ele é substituível por como, já que, uma vez que. Então, no caso, normalmente quando o porquê vem no início da frase, normalmente, não é sempre, e dá para você substituir por como, já que, uma vez que, ele vai ter, no período em que se encontra, uma relação de causa, uma relação de causa. Mas o porquê junto também pode ser uma explicação. Vamos escrever isso, professor? Vamos lá então, ó. O porquê esse porquê que eu estou aqui estou me referindo, esse porquê exatamente junto sem acento, também pode indicar explicação. E como que isso vai ocorrer, professor? Em geral, com verbos no imperativo. Com verbos no modo imperativo. Então, em geral, quando você tem um verbo no imperativo, o porquê ele vai dar aí uma noção de explicação. Vamos aqui aos exemplos, professor? Vamos lá. Eu digo assim, ó: não corra muito, porque pode cair. Então, não corra muito porque pode cair. Esse porquê que o professor colocou aqui, ele poderia ser substituído pelo pois, pelo que, pelo porquanto, né? Então, nessas hipóteses aqui, em que há vírgula, você tem um verbo no imperativo, este porquê vai ser explicativo. E ele é escrito junto e com acento, tá? Dá para você trocar por pois. Então, não corra muito, pois pode cair. Não corra muito, porque pode cair. E o último porquê que o professor Marcos vai falar para vocês é este porquê junto e com acento. Esse porquê junto com acento, ele é um substantivo, tá? Então, ele é substantivo. Então, porquê junto e com acento é um substantivo, é um nome. Como ele é substantivo, ele pode ser substituído. Então, ele é substituível por motivo, razão. Então, ele próprio é substituível por motivo e razão. E como todo substantivo, ele admite, aceita a anteposição de determinantes. O que são determinantes, professor? São palavras que eu coloco antes de um substantivo. Como, por exemplo, eu vou colocar aqui na parte de cima para vocês. Eu falo assim, ó:
eu falo assim: o cachorro ou eu falo assim: meu cachorro, ou eu falo assim: dois cachorros. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho determinantes. O que são determinantes são palavras que eu coloco antes de um substantivo para determinar, indeterminá-lo, para especificá-lo. Então, normalmente isso vai ocorrer, os determinantes, eles ocorrem com estas classes gramaticais aqui, ó, artigo. Então elas ocorrem com artigo, ocorrem com pronomes, aqui no caso o professor usou um pronome possessivo, e ocorrem com numerais. Tá? Então aqui eu tenho especificativos, determinantes. Determinantes, o cachorro, meus cachorros, né? Aqui tem que o professor não colocou no plural, mas tem que colocar, né? Então cachorros, pronome, o meus como pronome, dois cachorros numerais. Então esses são os determinantes. Ah, então significa que este porquê com acento, com chapéuzinho, eu sempre vou usar quando tiver um determinante antes, exatamente. Então eu falo assim, ó. Eu falo assim para vocês. Não, vou colocar em azul para dar destaque aqui. Não sei o porquê da dúvida, né? Não sei o porquê da dúvida. Então não sei o motivo da dúvida, não sei a razão da dúvida. Então este porquê aqui, junto com acento, eu só posso usá-lo quando eu tiver um determinante, um artigo, um pronome, um numeral. Aquele porquê que também as pessoas falam assim: ah, no final de orações a gente usa o porquê separado e com acento. Na verdade, o que em final de oração sempre é acentuado, né? Que ele tem uma natureza tônica. Mas ele é esse mesmo porquê que nós vimos aqui, ó. Ele equivale aqui no número 1 a por qual motivo e por qual razão. Então eu posso até colocá-lo aqui neste grupo de exemplos aqui do 1 para que você entenda isso. Então eu digo assim, ó, ele saiu e não sei por quê. Ele saiu e não sei por quê. Ah, tá. Então aqui, professor, ele é junto e com acento? Exatamente, ó. Ele saiu e não sei por quê. Ele saiu e não sei por qual motivo ou por qual razão ele saiu. É o mesmo porquê que está aqui na parte de cima. A única diferença é que todo o que em final de frase é sempre acentuado. Então eu digo: você acredita em que, você duvida de que, você saiu para que. E todos esses ques são acentuados, independente da preposição que vem antes do que. Então é uma coisa que quase não se fala. Então não é porque todo fim de oração vai ser o porquê separado e com acento. É que todo que em final de oração sempre recebe o acento. E ele tem o mesmo valor deste porquê que o professor colocou aqui na alternativa A. Equivale a por qual motivo e por qual razão. Então, feitas essas considerações, nós chegamos à conclusão de que no primeiro espaço o porquê é junto, sem acento e equivale a uma conjunção subordinativa causal que pode ser substituída por como, já que e uma vez que. Né? Aqui na segunda proposição nós temos as palavras que podem substituir. Então, como, já que e uma vez que. Então esta é a consideração. Agora vamos mais um pouco, professor. Vamos lá. Mal. O que a gente vai fazer com mal? Bom, mal vai ser tranquilo. Por quê? Porque a gente vai fazer um esqueminha bem simples para vocês do mal. Como que a gente faz, professor? Assim, ó, mal com L, o contrário é bom. Mal com U, perdão.
Mal com U, o contrário é bom. E mal com L, o contrário é bem. É só você trabalhar com os antagônicos, com os contrários. Então, mal com U, o oposto é bom. Mal com L, o oposto é bem. Na língua portuguesa, a gente vai entender isso aqui morfologicamente, o bem como advérbio, de modo, e o bom como adjetivo. Então, ó, aqui a gente tem a explicação. Aqui a gente tem a explicação do segundo espaço. Então, ó, mal com U, o contrário é bom, é um adjetivo. E mal com L, o contrário é bem, é um advérbio. Se você observar aqui, eu tenho a palavra funcionário. Como eu tenho a palavra funcionário, a palavra funcionário vai ser, na língua portuguesa, um substantivo. Ah, tá. Então, substantivo, palavra que modifica substantivo, só pode ser adjetivo. E se eu trocar aqui, ó, porque era um bem funcionário, será que daria mal com L? Não dá certo. Agora, se eu falar assim, porque era um bom funcionário, ah, deu certo. Então, se eu puder substituir por bom, vai ser mal com U. Então, aqui no espaço, mal vai ser com U. Então, o segundo espaço que eu vou utilizar aqui vai ser mal com U. Então, mal com U. Porque era um mau funcionário, foi demitido daquela seção. Ah, e seção, professor? Como que vai ser seção? Vamos apagar a parte de baixo aqui, do porquê, para que o professor explique seção para vocês. Vamos lá, então? Então, vamos lá, seção. Seção. A gente vai ter seção assim, né, com os 3 S's. E essa seção com 3 S, nós vamos lembrar assim, ó, 3 S reunidos. Oi, professor? É, 3 S reunidos. A seção tem 3 S, 3 S reunidos. Então, essa seção aqui significa gente reunida, pessoas reunidas, em geral, sentado. Ou então, o tempo que dura algo, o tempo que dura uma reunião, alguma coisa. Então, sessão 3S, gente reunida, tempo que dura algo. Então, isso aqui vai ser o primeiro tipo de sessão. Então, eu digo assim, ó, sessão de fisioterapia. Ah, tá. Então, é o tempo que vai levar para que eu faça, o profissional faça ali uma sessão de fisioterapia. Então, vai ser essa sessão aqui. Sessão de cinema. Ah, tá. Vou assistir ao filme e aí a gente vai ter uma sessão de cinema. É o tempo que vai durar alguma coisa, onde tem pessoas reunidas para assistir ao filme. Então, esse aqui vai ser o primeiro tipo de sessão. Outra sessão, professor, tem a sessão com C no começo. Sessão com C no começo. E essa aqui o professor Marcos vai deixar bem simples para você entender. Bem simples para você entender. O que a gente faz, professor? A gente coloca aqui um destaque na letra C, C, e aí na parte de baixo a gente vai fazer uma observação legal. Ó. C igual ceder. Ah, tá. Ceder. Ah, ceder, contribuir. Ok, professor. Que mais? Dar. Aham. Que mais? Doar. Ah, então, ó, cessão, ceder. Então significa dar, contribuir, doar alguma coisa. Então, esse substantivo cessão aqui é o ato de ceder ou doar alguma coisa para alguém. Ato de ceder ou doar alguma coisa para alguém. Então, ato de ceder, doar, contribuir para alguma coisa. Então eu digo assim, ó, o artista fez cessão dos direitos autorais de sua música, de sua composição. Então ele doou os direitos que a ele pertenciam relacionado à sua criação, à sua produção intelectual. E o último sessão, meus queridos, é essa aqui, sessão
com C no começo e cedilha depois. Então, se aqui nós falávamos, na primeira hipótese, de 3S reunidos, eu vou até colocar aqui para vocês em destaque, ó, 3S reunido, gente reunido, tempo que dura algo. E aqui na parte de baixo eu tenho C, são, ó, nós vamos pegar as 3 letras, professor? Isso, as 3 letras, SEC. Se você pegar as 3 letras, o SEC, você vai ter condições de saber o que significa essa seção aqui. Vai significar o quê? SEC de secretaria, ou então setor, ou então departamento, ou então divisão. Então isso aqui significa a parte de um todo, o segmento, exatamente, segmento, divisão ou compartimento de uma loja, uma repartição pública, um escritório. Então tem a ver com a parte de um todo, com um segmento, com uma secretaria, com um setor de alguma coisa, tá? Vamos escrever aqui, professor? Vamos lá então, ó. Vamos lá para você, mais um pouco. Parte minúscula, vamos lá. Parte de um todo, né? Uma parte de um todo, um segmento de algo, ou então divisão ou compartimento. Tá? Então, quando você vai a um supermercado, que é que você vai ter? Você vai ter uma seção de eletrodoméstico, você vai ter uma seção de hortifruti granjeiros. Quando você vai a uma prefeitura, você vai ter a seção de pessoal, você vai ter o chefe de seção, você vai ter a seção eleitoral. Então você pega o cartório, você vai ter a seção eleitoral. Então você tem seção eleitoral, você tem a seção de brinquedos no supermercado, você tem a seção de pessoal que faz a contratação ou recursos humanos de uma firma, de uma empresa, tá? Então aqui a gente tem seção que é com S no começo e o cedilha depois. Na matemática também a gente usa linha seccionada, né? Seccionada, então esse aqui vem do verbo seccionar, e aí seria esse secção dessa maneira. É o mesmo que nós estamos explicando aqui, tá? Então, essa seção significa ato ou efeito de seccionar. Então, a divisão de alguma coisa. Então, seção de tecido, seção de uma reta. Então, na matemática, a gente tem linha seccionada. É esse mesmo tipo de seção ao qual nos reportamos, ao qual nos referimos neste teste aqui. Então, porque era um mau funcionário, foi demitido daquela seção. Será que essa seção tem a ver com gente reunida? Tem a ver com tempo que dura alguma coisa? Tem a ver com a doação de um direito ao outrem? Ou tem a ver com o setor onde a pessoa trabalhava, o departamento, a secretaria, o local onde a pessoa, o funcionário trabalhava? Tenho certeza que você deva ter dito seção no sentido de departamento, de setor. Então a resposta vai ser porque, mal, porque junto e sem acento, mal com U, e seção com S e cedilha. Com isso nós chegamos evidentemente à resposta do nosso teste, que é a letra A. Então letra A é a resposta do nosso teste desta questão. Encerramos aqui nossa explanação. Obrigado por terem assistido a esta videoaula do professor Marcos. Inscrevam-se em nosso canal, Marcos Alberto Santos, e façam divulgação. Postem comentários, façam sugestões, deem o seu like aí no nosso vídeo, inscrevam-se no canal. E legal, eu gosto quando vocês aí nas descrições ou nos contatos informam onde vocês moram. Então, professor, sou de Pernambuco, Recife, sou de Minas Gerais, sou aqui do Rio Grande do Sul, do Pará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso. Então, todas as localidades. E é importante que nós vejamos aí o alcance de nosso trabalho em língua portuguesa, que é feito com bastante amor, carinho e contentamento. Fiquem com Deus, forte abraço
e até o nosso próximo encontro de língua portuguesa.